Olá, muito boa noite. Com quase 15 minutos de atraso, estamos começando a edição dessa semana do Conversa na Rede, o espaço democrático para debater questões relacionadas a Blumenau, a Santa Catarina e ao país aqui pela internet. Hoje estamos desfalcados de dois companheiros, Emerson Luiz e Fabrício Rigon. Hoje não puderam comparecer. De qualquer modo, nós temos um convidado muito especial, o Dr. Carlos Seara, vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina aqui para o Vale do Itajaí e diretor do Sindicato dos Médicos. Ele também é o nosso convidado. Nós vamos poder discutir toda essa polêmica aí sobre a situação dos médicos. Hoje teve manifestação em frente à Prefeitura de Blumenau, tem essa discussão sobre os médicos cubanos, falta de médico pediatra, problema na rede pública de saúde. O doutor Seara pode falar isso, mas também tem N assuntos que ele pode tratar. O doutor Seara também é um especialista em futebol. Hoje a ideia também é discutir votação do projeto do ISS, as manifestações perderam força, como é que estão, e também tem várias questões para tratar. Então vamos apresentar e chamar os colegas de mesa. Alexandre José, tudo bem? Já parou de rir? O Peninha é uma figura. Milagroso. Olá, pessoal, um abraço, boa noite. Evidentemente, o destaque inicial e a euforia do Peninha que vocês vão conhecer hoje, vão acompanhar hoje aqui. Mas essa manifestação, evidentemente, com relação ao Brasil, a Blumenau, não é? Hoje mais essa manifestação envolvendo a classe médica, os acadêmicos também, à frente da prefeitura, cada um lutando pela sua área. E o país, aquele gigante adormecido, finalmente acordou. Cláudio Rainer. Boa noite. Peninha, Boa noite, doutor Seara. É um reforço de peso. Nós perdemos dois, mas ganhamos um reforço de peso. O doutor Seara tem uma bela história aqui, inclusive no esporte, como você ressaltou. Então nós não estamos desfalcados, estamos reforçados hoje, tá certo? Bom, são vários assuntos, e entre eles a minha preocupação é com o esmorecimento das manifestações. Eu acho que foram em demasia, muitas despropositadas. Eu achei muito bonita a primeira, que foi espontânea. Acho que essas de classe também são extremamente importantes, devem continuar, mas as populares, as que envolvem a juventude, têm enfraquecido no Brasil. Isso dá gordura e dá gás para a classe política, que é o nosso alvo. Um assunto para a gente tocar aí. É um assunto muito importante. Doutor Seara, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo no nosso Conversa na Rede. Obrigado, Alexandre. Eu que fico muito feliz pelo convite de estar aqui, né? Um trio desse de peso, né? Um trio que eu já conheço há muito tempo, me conhece também. É uma satisfação muito grande. Maravilha. Então também deixar um abraço aos nossos parceiros aí da Quasar Produtora, o Diego e o Renato, que também nos abandonou. Hoje o Renato está em Joinville tratando de negócios. E também um abraço ao pessoal da Hightech, o Fabrício. E lembrando que esse programa, o grande barato dele é a interatividade. Você pode participar, dar sua opinião, fazer seu questionamento, ou seja, participe, entre lá no link de comentários, mande a sua opinião, mande a sua visão sobre os assuntos que nós estamos debatendo. Então, vamos fazer as honras da casa e começar esse nosso debate com o Dr. Carlos Seara. Doutor Seara, hoje teve essa manifestação dos médicos, para que as pessoas em casa, o que foi? Qual foi o objetivo da manifestação de hoje? Na realidade, Alexandre, essa é a segunda manifestação que nós fazemos. Nós fizemos uma no dia 25 de maio, em que nós caminhamos da FURB, que era um sábado de manhã, até a Igreja Matriz aqui em Blumenau, e foi feito no Brasil inteiro, mas aí naquela ocasião foram feitos só nas cidades onde haviam faculdades de medicina, porque o foco era único e exclusivo sobre a situação do Revalida, que é a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil e que o governo quer fazer sem que eles sejam avaliados. Eu hoje, inclusive, falei em algumas entrevistas uma coisa bem clara. Se esse governo brasileiro vai trazer médicos estrangeiros, e aqui não vamos citar de qual a nacionalidade, e pode ser estrangeiros brasileiros no estrangeiro, porque o que tem que ficar bem claro, nós não estamos questionando se é cubano, japonês, chinês ou brasileiro. É um título do estrangeiro. E vou dar um exemplo bem claro. O meu filho está fazendo o doutorado na Holanda, em Amsterdã. Termina agora em setembro. E ele vai ter que defender a tese dele lá e aqui. Porque senão não tem validade aqui. Então ele vai defender até para ter o valor de lá e aqui também. Porque ele não vai ficar na Holanda. Então por que o nosso governo agora quer fazer isso com a classe médica? Então eu coloquei bem claro o seguinte. Se a solução da saúde no Brasil, segundo a nossa presidente e o ministro da Saúde, que é médico, infelizmente,
e para nós é uma persona não grata, já foi declarado pelas entidades médicas. Alexandre Padilha? Exatamente. Xará de vocês, né? Nós temos que ir embora do Brasil. Os médicos brasileiros têm que ir embora. Trabalhar em outro país, porque se vão trazer médicos estrangeiros e esses médicos vão ser levados para o interior e vão resolver o problema da saúde do Brasil, nós temos que ir embora. Mas, doutor, por que então o governo brasileiro está buscando médico fora? Se aqui tem. Porque, eu vou te dar um exemplo, não precisa ir em qualquer lugar. Por que em Blumenau não fecha as vagas? Pagamento insuficiente. Alexandre, Estrutura? é uma somatória de coisas. Por que não tem gente para trabalhar no pronto-socorro dos hospitais, principalmente na pediatria? Porque o que nós não podemos esquecer, a pediatria é uma especialidade. Então, um clínico geral não pode trabalhar de pediatria. Não é que não pode, ele não deve, se tem pediatra na cidade, porque que eu, como clínico geral, vou ser pediatra, que é uma especialidade. Agora, no adulto, basta ser médico. Porque qualquer médico no Brasil formado, ele é um clínico geral. Sim. Certo? Então, ele pode exercer a medicina. Então, ele pode atender de 0 a 100 anos. Então, no adulto não tem tanto esse problema, porque essa gurizada que se forma, não vai trabalhar. Precisa ganhar um dinheirinho. Na pediatria já não acontece isso. Então, o problema que o governo se pega é no dinheiro. Não é no dinheiro. Porque o dinheiro tem. Certo? Eu te pergunto o seguinte, Alexandre. Tu és um jornalista e a rede de TV Pirapora, lá de Buraquinho do Norte, te oferece 30 mil reais para tu fazer um programa do meio-dia a 1. Tu iria por esse salário? Um salário bom? Bom, primeiro não iria... Não, porque- calma. Agora Salário tu ganha bom? mais aqui, né? Salário bom? 50. 30 mil reais? Agora, se tu ganha 100 mil aqui, tu não vai. Agora, se tu tá ganhando 5 mil aqui, teoricamente tu iria. Mas por que tu não vai? Então, o Só problema... quer dizer porque vem de fora, se lá Não, ganha... primeiro que tu não conhece o Zezão. O Zezão vai te contratar lá, que é o dono da rádio, certo? Sem contrato. Prefeitura também faz isso? Contrato Pior sem ainda. contrato? Pior ainda. Bom, importante isso. Como a prefeitura É faz? só você entrar no site do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e da Associação Catarinense de Medicina, que está lá. Prefeitura tal precisa de médico para o ESF. Contrato autônomo, pessoa jurídica. Ah, é assim, é. É assim. Que eu vi doutor Sérgio, eu assim. vi uma convocação, Tá escrito lá. até uma município, acho que é Água Doce, o Mirim Doce aqui para cima. Tem água doce. Contratando um médico 10 mil por mês para 6, Alto 4 Vale. horas e tal. Esse é o que menos paga. Tem isso oferecendo 17 mil. Mas Tem não que- pagam, só oferece, mas não pagam. Ou como é que Peninha, a funciona? partir do momento que você não tem o vínculo, Uhum. certo? O Certo. que acontece? Você é um autônomo. Não tem vínculo, é um autônomo. Certo. O cara não te paga. Como é que tu vai receber? Aí Aí é tu vai entrar na complicado. Não existe justiça. contrato nenhum de prestação de serviço, porque o autônomo Existe, mas é um pode prestar contrato serviço e frágil. receber. É um contrato frágil que é rescindido a qualquer momento. Não paga, tu sabe que a justiça é morosa. E o que tem que entender, Peninha, que não está sendo colocado, porque assim, ó, o que acontece? Um guri de 22 anos, formou em medicina, solteiro, certo? Oferece para ele 17 mil reais, lá em Mirim Doce, Água Doce. Certo. Por que ele não vai trabalhar lá? Por quê? Qual é o profissional hoje no Brasil de terceiro grau, ensino superior, que se forma hoje, como se formou agora sexta-feira, estou na medicina, e na segunda-feira ele está empregado com 17 mil reais? Qual é a profissão no Brasil Qual hoje? dessa insegurança Não tem. no contrato? É Não. só por causa disso? Aí tu começa, isso é uma coisa, tu não tem a segurança. Segundo, Peninha, o que as pessoas não entendem, você vai trabalhar em Mirim Doce. Mirim Doce deve ter o quê? 10 mil habitantes? Acho que sim. Isso, vai ter um médico, certo? Tu vai fazer um contrato. Vai fazer um contrato legal, assinado, CLT, com todos os direitos trabalhistas. Sim. Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. De segunda a sexta, 17 mil reais. Perfeito? Perfeito. Aí sábado à noite, tu tá em Mirim Doce, tu não vem para Blumenau, certo? Tu tá lá com a tua mulher e nós somos amigos. Tá tu e o teu irmão lá, tua filha, o teu primo, não sei eu. Bonito. Fazendo um fundizinho, que tá frio, um queijinho, tomando um vinhozinho. Básico, né? Que as pessoas tomam. Eu não tomo vinho, mas estou dando exemplo. Aí isso é 10 horas da noite. Bate na porta. Aí a minha mulher vai abrir, é o Zezão. Ah, doutor, pelo amor de Deus, o meu filho de 1 ano está com 40 graus convulsionando. Meu doutor vai dizer, não.
segunda-feira às 8 da manhã, lá na unidade de saúde, porque eu sou contratado só por 8 horas de segunda a sexta. É isso que o médico vai fazer? Mas ele nunca vai para uma cidade dessa só trabalhar para a prefeitura, ele vai abrir um consultório também para trabalhar. Mas não tem como abrir consultório numa cidade dessa. Nós estamos falando, Peninha, do Nordeste, nós não estamos falando de Mirim Doce. Nós estamos falando da Amazônia, que leva 2 horas de barco para chegar. Mas, doutor, vamos lá. Mas eu estou falando de R$17.000. Todos que têm um cargo mais, um salário um pouquinho mais robusto, tudo, a gente tem são os prós e contras. Como o senhor mesmo disse, R$17.000, um baita salário. Não sei qual é a profissão que ganha isso, ainda mais no começo de carreira. Tem um início, ainda no começo de carreira. O senhor citou esse exemplo de Mirim Doce, da janta e tal. Ok, mas é um fora à parte, não é uma coisa que vai acontecer necessariamente toda hora. Todo dia. Mas o senhor diz? Mas ele é o único da cidade. Então, o que eu quero dizer, Alexandre, o contrato não é de 8 horas. É de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos trazer para Blumenau. Vamos trazer essa discussão que eu acho que faltam médicos aqui? Eu quero, aí é uma situação diferente. Mas vamos fazer uma pergunta. Bem diferente. Quanto é que ganha o médico para trabalhar no Hospital Santo Antônio, um médico que vai trabalhar na emergência, e quanto é que ganha o médico para trabalhar na rede pública e a carga horária? Para a gente começar a tentar entender essa questão. É que assim, ó, no hospital, na grande maioria deles, ou totalidade, é por hora. Então tu ganha um X por hora. Certo? Então, o que se cumpre? Qual é a carga? É um turno de 4 horas? Não, aí o problema é que a legislação nossa orienta uma coisa, mas não é a realidade que acontece, Alexandre. Então, por exemplo, assim, ó, se orienta que não se faça 24 horas seguidas e faz, porque não tem escala, ou porque o médico mesmo quer. Deveria ser horários de 4 horas, de 6 e 12 geralmente. O médico está recebendo essas 6 horas. Sim, não, mas ele não recebe hora extra, nada disso. Certo? Ele recebe por hora trabalhada. Certo? Se ele tiver carteira assinada, como alguns aqui em Blumenau tem, então ele vai ganhar adicional noturno, tudo isso ele vai ganhar. Tá? Mas é por hora. Então vamos botar em média aí R$65 bruto por hora no hospital, pronto-socorro, UTI, essas coisas. Que atende SUS, tá? Não estou falando do privado. Não, vamos... Certo? Do que atende SUS. Na rede pública, hoje, o salário do médico por 4 horas, 20 horas semanais, é R$2.300 bruto. Aí foi feito, há 3 anos atrás, com intervenção do nosso sindicato, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, foi feita uma lei em que existe um adicional que esse salário chega a R$5.000, que inclusive está sendo questionado agora pelo promotor, dizendo que esse adicional não pode ser maior que o salário e que não pode existir. Imagina o caos que vai dar. Já tiveram uma reunião, nós não fomos chamados, o sindicato não foi chamado. Mas já sabemos que teve uma reunião na prefeitura, com o promotor, com vários médicos, mais de 60 médicos, sobre essa situação. E que ficaram de achar uma saída até agora, não sei se acharam ou não, porque não nos procuraram, devem estar achando, ou acharam. O que acontece? Então tu tens um salário bruto com a gratificação de R$5.000. Por 20 horas. Por 20 horas, tá? Isso é bruto. E aí tu tens que fazer um atendimento, e isso especialista ou clínico, ou pediatra, tá? Esse é um salário hoje no Brasil para trabalhar numa cidade como Blumenau, que é considerado de médio para baixo. Ele não é ruim, mas ele é de médio para baixo. Tá, e médico do ESF, qual é o valor que ganha? Hoje eles ganham, dependendo da cidade, mas em Blumenau, que é que nós estamos falando, eles tá numa faixa de 10.000 e poucos reais, mas eles têm uma carga horária de 8 horas. Seria o dobro, seria equivalente, né? 4 e 8 horas. Doutor, eu vou fazer na verdade, a ideia não é uma entrevista, mas é um debate, mas eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem para discutir. Eu fiz um cálculo muito rasteiro, porque a gente é jornalista, porque a gente já não entende muito de número. O senhor falou ali, vamos pensar, o cara que faz plantão no Hospital Santo Antônio, 6 horas, vamos imaginar que ele trabalha 6 horas ali, a 65 a hora, vai terminar num turno de 6 horas, R$370. 390. Isso, 390. 390. Vamos lá. Vezes 5, já dá quase 2.000 por semana. Já dá quase 8.000 por mês. Por mês. O senhor acha um salário ruim? Para trabalhar na emergência é. É? É. Bruto é. É ruim.
Mas lembrando que ele ainda tem uma disponibilidade de horário para fazer outra coisa, para atender um consultório. Sim, mas tu quer me colocar assim, ó, aí que tá. Alexandre, as pessoas não podem esquecer, e aí nós vamos entrar no debate, que nós somos seres humanos e que nós somos um trabalhador como a maioria dos trabalhadores. E hoje a maioria dos trabalhadores no Brasil está lutando por quê? Para cair de 44 para 40 horas semanais. A classe de enfermagem está lutando por 30 horas semanais, certo? E com esse cálculo de vocês, para nós termos hoje um salário compatível com o que a gente exerce e com o que a gente faz e o que a gente tem que investir para conhecimento, certo? Trabalhar em média, que é o que eu trabalho hoje, depois de ter tido uma cardiopatia, tudo isso, e voltar a trabalhar, eu trabalho em média hoje 13 horas por dia, já trabalhei 18. E essa é a realidade do médico clínico. Pode não ser do super especialista que tem uma especialidade que lhe dá um ganho muito maior. Tem especialidades médicas que realmente ganham muito bem. Mas eu estou falando da maioria, do clínico, do pediatra, certo? Do cirurgião geral, que são médicos que ganham valores, por exemplo, hoje. O especialista, no caso vocês estão de óculos, um oftalmologista, hoje uma consulta dele, por um convênio aí, se for a primeira vez, vai gerar em torno de R$500 com todos os exames e a consulta. Que vai levar, com tudo, 30 minutos. Eu com 30 minutos no meu consultório, como eu estava agora, eu ganho no convênio que mais me paga aqui em Blumenau, que é a Unimed, R$65 bruto. Mas mesmo assim, vale mais a pena eu ficar no meu consultório do que no pronto-socorro, Alexandre. Porque eu atendo 2 pacientes em 1 hora, bem atendido, no meu ar-condicionado, com a minha secretária, eu defino a hora que eu atendo. Com a sua estrutura? Com a minha estrutura, certo? Eu atendo quem eu quero, bem, por R$130. Eu vou ficar 1 hora tendo que atender 8, 10, ganhar R$65 e arriscado a ser maltratado numa estrutura deficiente, que às vezes eu não consigo ir tomar água, não consigo fazer as minhas necessidades e muitas vezes não consigo comer no horário e com a tranquilidade que eu quero. A gente tem que analisar isso tudo, porque se a gente analisar friamente só o número, eu vou concordar contigo que para a maioria dos brasileiros é um valor acima bom. do padrão normal. Lógico, mas o ter... problema é que a nossa profissão é uma profissão que ela não nos dá margem, é zero. A gente erra, mas a margem nossa é zero de erro. O fio não navalha. É zero de erro. Nós erramos, ninguém é infalível. Mas a nossa margem, a gente parte de zero. Porque a partir do momento que o engenheiro erra, a ponte cai, constrói a ponte de novo, se não tiver ninguém em cima. Né? Ou embaixo. Ou embaixo. Ou né? embaixo. Por exemplo, a ponte Tamerino caiu e não tinha ninguém em cima, ninguém embaixo. Foi a sorte. Foi a sorte. Agora eu não tenho essa sorte. Se eu errar, eu não tenho sorte. Entendeu, Alexandre? É isso que a gente tem que colocar. Né? Sim, quando está numa situação, eu não tenho, é que nem o franco atirador. Né? O atirador lá que vai tirar o refém. Ele só tem uma bala, um tiro. O erro é zero. O Alexandre quer falar só. O senhor deve ter visto hoje, só na Folha São Paulo, uma pesquisa do IPEC que diz que o médico é a profissão mais bem remunerada, que por outro lado é a profissão que tem a maior escassez de profissional. Saiu essa pesquisa aí com mas as outras. Em geral ou geral, nacional? No Brasil, no Brasil, a pesquisa nacional. Aí o salário médio, segundo essa pesquisa, com 48 profissões, é de R$ 6.940 por uma jornada de média de 42 horas semanais. Caindo mais ou menos naquilo que está falando aqui. Mas, o doutor, o senhor disse que tem uma turma que se formou na última sexta-feira? Isso. Quantos alunos? 80? Não, foram 37, a turma é de 40. Nós temos reuniões que nós acho que é 37 a 38. Tá. A idade média, 22? 22, 23 anos. Quantos com essa situação toda que o senhor coloca, da saúde pública, da remuneração, quantos desses irão atender na saúde pública? Eu não sei, Alexandre. Eu sei o seguinte, quantos desses vão ser clínicos? Nenhum. Quantos desses vão ser pediatra? 2. Clínica médica, ninguém mais quer fazer, doutor Senhora? Ninguém quer, Alexandre, porque o que acontece é o seguinte, se trabalha muito e ganha pouco.
A clínica médica também? Lógico, principalmente a clínica médica. É que ele acabou de falar, tem que ser especialista. A clínica médica eu trabalho com o quê? Com o meu conhecimento, com o meu estetoscópio e com o meu aparelho de pressão e o meu termômetro. Certo? Se eu for um cara bem, eu vou trabalhar com um otoscópio, com um aparelho que é um oftalmoscópio, eu vou expandir a minha... Mas se eu expandir demais, eu vou ter uma consulta muito mais prolongada por uma consulta que mantém o mesmo preço, não me aumenta. Mas aí o clínico médico manda para o especialista, porque normalmente é assim, porque eu quero lembrar que há um tempo atrás, doutor Seara, o clínico de família, como existia há muito tempo, era o clínico geral. E até soube de estudos que, através de uma boa anamnese, um exame físico e ausculto e tudo isso mais, você descobre um bom percentual de enfermidades. O diagnóstico 80%. Até pode... Pois é, então o senhor consegue com 80% resolver a maioria dos problemas. Sim. Eu só encaminho, Peninha, assim, ó, os pacientes, não só eu, qualquer médico que faz clínica, aquilo que está fora da minha competência. Por exemplo, se eu descubro que o paciente tem uma vesícula inflamada com pedra, eu sou obrigado a encaminhar. Né? Se eu descubro que o paciente tem um derrame cerebral e precisa de uma cirurgia, um aneurisma, um tumor, eu mando. Agora, se o paciente tem diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, o clínico trata. Óbvio, ele tem que estar preparado para isso. Só que o que acontece, Peninha, aqui, com essa deslanchada de escolas médicas, só a Índia tem mais do que nós, só que a Índia tem 6 vezes mais gente do que nós. Certo? O Brasil hoje está beirando os 400 mil médicos. A Índia está no terceiro. Certo? Tá? O que acontece? Se tu pegar a análise, eu me formei no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque na época em Santa Catarina só tinha federal em 1988, quando eu me formei. Certo? Hoje tem 10 escolas médicas em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, quando eu me formei lá, tinha 9. 9. Tu veio de lá, né? 9. Sabe quantas escolas médicas o Rio Grande do Sul tem 25 anos depois que eu me formei? Quantas vocês acham que tem? Hoje nós temos 18. Pelo menos dobrou? 9. Vamos dessas 9. Mas doutor Seara, é um grupo fechado também, né? O quê? É o grupo médico, nós temos que entender isso. Olha, eu vou falar abertamente, porque é o meu estilo, as pessoas falam muito. Eu venho de uma época que tinha um conceito do médico assim, que era acima de tudo humanitário, certo? Aquele juramento de Hipócrates, é isso? Isso. E a gente conviveu com isso. Hoje eu digo para o senhor, porque eu tenho filho médico, ele está se especializando em dermatologia, para ganhar dinheiro. Eu me decepciono com isso, porque eu ainda venho com aquele conceito antigo, mas eu acho que em função do próprio mercado está todo mundo procurando ganhar dinheiro e se esqueceu, se deixou de lado a questão humana do atendimento ao paciente. Entendeu? Se não é o seu caso, até comentar com o Alexandre antes do senhor chegar, porque o senhor é um médico da média velha guarda. Né? O senhor chegou aqui já com uma medicina ainda era bonita, era uma medicina em que o senhor tinha muita... o senhor foi um altruísta, o senhor participou de muitos eventos, muitas causas sociais, e o senhor é do tipo do médico daquela época em que se preocupava com a comunidade. Eu sei disso porque eu acompanhei a sua evolução e a sua trajetória como profissional, mas hoje eu acho que eles não pensam mais assim. Então essa é a minha preocupação. O médico pensa em dinheiro, e eu acho que todo mundo pensa que tem que ter dinheiro para viver. Mas essa questão do juramento foi errada. Não, é que tá, Peninha, não é isso. O que acontece não é o médico, não é a classe médica, são as pessoas. A nossa formação está diferente, entendeu? Isso me deixa muito doente, isso me incomoda demais, certo? Porque eu acho assim, ó, hoje eu trabalho muito, eu ganho razoavelmente bem, eu tenho a minha boa casa, o meu bom carro, eu não sou um cara de sociedade, não sou, pode ver, vocês não me E o que começa agora? Vocês me vê aqui, e o que começa agora? Mas não me vê em coluna social e nunca vão me ver, porque eu não tenho esse Não é seu estilo. Não é meu estilo. Meu estilo é estar lá na coluna operária, não tem problema. Então isso me dói muito em ver essas coisas, porque eu sei que tem pessoas ainda que pensam e que agem como eu ajo. Porque eu tenho colegas, até novos, que fazem isso. Mas a grande maioria não faz. Por quê, Peninha? Porque a formação do berço está vindo para isso. Certo? Você mede para ganhar dinheiro. Então, tu viu, nós temos essa paralisação hoje. Muitos dos estudantes dizem assim, eu vou para casa, eu não vou ficar aqui.
E eu falei para eles na última reunião que o maior interessado nisso são eles. Porque isso que está sendo feito aí, da presidente, não vai me afetar. Eu já estou com a minha estrutura formada. Estão brigando pela estrutura geral. Agora eu vou até. Estava vendo aqui no Facebook, hoje rodou uma mensagem pejorativa com a questão dos médicos, que a brincadeira, eu acho que vou lhe provocar, né? A brincadeira é o seguinte: somos playboys, não vamos para o interior, para a periferia, nem deixamos médicos estrangeiros irem. É uma provocação. Esse debate, a questão, nós vivemos do jornalismo e da comunicação, a gente sabe a remuneração. Eu sou professor e quando a gente está na faculdade a gente fala muito isso. E também fala da nossa função social, né? E o médico, mais que qualquer um, se bem que eu acho que o jornalista e o comunicador tem uma função social tão importante como o professor, mas a questão da função social se perde um pouco, porque... Eu entendo todas as suas reivindicações, todas essas suas argumentações são muito justas, mas num país tão desigual, dói ouvir isso. Nós estamos falando ali de um salário e dói um pouquinho essa discussão. E vamos lá, se viesse essa concorrência dos médicos estrangeiros, desde que validado, perfeito, porque talvez fosse uma provocação importante para os médicos brasileiros, o senhor não acha? Acho, mas nós não somos contra a vinda deles, Alexandre. E aí validando... Eu quero que passe por um exame. Exato. Que é uma avaliação. Qualquer país sério. Que é justo. Qualquer eu país também sério. acho. Vamos trazer 500 jornalistas de Uganda, certo? Mas os caras de Uganda... O diploma deles vai lá. De Moçambique fala português, vão pegar até na mesma língua. Sim. Mas eles não vão passar por nenhuma validação aqui. Vamos trazer e vamos botar nas emissoras do interior. Já existem médicos de fora trabalhando aqui. E eles tiveram que fazer o quê? A prova de validação. A prova. Todos. E brasileiro trabalhando fora, médico? Tá cheio. Também tem que fazer o quê? Foi a prova. E tem que fazer. A primeira coisa, Alexandre, que tu vai para os Estados Unidos, para a Europa, não é só provar que tu é bom médico. É tu passar em duas provas. Na parte de medicina e na parte de língua. Certo? Porque tu não vai atender na Inglaterra. Você vai falar inglês? Português? Bem, E tu tem uma coisa assim, nos Estados Unidos, principalmente nos estados de língua espanhola, como a Flórida, certo? Ali a região do Texas, os brasileiros são médicos cobiçados pelos americanos, pela qualidade nossa, porque o americano tem uma formação tecnicista. Ele não tem essa coisa humana de examinar, de raciocinar, de pensar, faz isso, faz aquilo, pede esse exame, faz práticos aquilo. E apenas por isso que a isso. medicina dele está quebrada lá em termos. O Roberto, nosso internauta, está mandando boa noite a todos, dando os parabéns ao Cláudio Peninha pelo seu comentário de agora, falou tudo e muito mais sobre os médicos. Roberto, brigadão. Ficamos esperando aí também a opinião de vocês que estão nos assistindo. Só deixa para não pegar perder o gancho. Por que o governo não quer validar se até hoje era assim? O que está pegando? Que me parece uma coisa muito lógica. Porque essa muito lógica. Por que ele não quer? Porque eu acho assim, o que ele viu? Ele viu um nicho, certo? De autovalorização política. Certo. Porque está havendo uma faltando pressão... médico, vamos trazer médico. Sim, exatamente. Está havendo uma pressão muito grande desses prefeitos, certo? Em cima do governo federal. Sim, Márcio, tá? para cá, Márcio. Por quê? Porque esses programas, o SF, ele é um programa federal. Se ele é um programa federal, certo? Em que manda uma verba para as prefeituras que tem que instalar ou que querem instalar, eu participei da instalação aqui em 96. Eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, eu era diretor do Santo Antônio do Corpo Clínico, eu participei. O que eles fizeram? Nós tivemos uma briga homérica com o então secretário de Saúde da época. Eles pegaram e contrataram todos os médicos na época PSF, pelo Hospital Santo Antônio. Aí o médico do PSF na época ganhava 5 mil, um exemplo, e os médicos do Santo Antônio ganhavam 2 mil. Para fazer a mesma coisa. Na época era o Caminhão ou foi o Piano? É tudo uma questão, infelizmente, tudo uma questão política. Então, aí eu te pergunto, se é um programa federal, se tem verba, por que esses médicos não são concursados? Eles iriam, se fossem obrigados a fazer concurso, o governo se preocupa com isso? Eu tenho certeza, Peninha. Qual é o concurso federal em qualquer lugar desse país que tem pouco candidato? Conhece algum? Todos têm muito, quando pagam bem. Exatamente. Exatamente, pagam bem e têm condições de coisa. Falou em Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, Petrobras, não sei o quê. Por quê? Porque tem estrutura.
paga bem e tem estrutura. Certo. Eu tenho certeza que se pagar bem, tiver estrutura mínima de trabalho, e tem e estabilidade, fizer um concurso que tem estabilidade, meu amigo, vai chover. Vai chover. O que eu acho só, assim, de tudo isso que foi colocado, você falou muito em questão financeira e essa realidade, remuneração, enfim, né? O que me chamou a atenção também numa das colocações do Dr. Carlos Seara, exatamente a turma que está se formando agora, que eram 40, vai se formar em 37, somente 2 desses são pediatras. E o grande calcanhar daqueles hoje, exatamente nos pronto-socorros de Blumenau, Santo Antônio... Só deixa eu fazer um acréscimo, sim, desculpa, é que tu não entendeu direito. Não é que são 2. 2 querem fazer pediatria. De cada grupo, de cada turma. Só que tem uma coisa, forma 500 por ano aqui em Santa Catarina e tem 220 vagas de residência médica. Então 280 obrigatoriamente vão ser clínico geral. Certo. Ou vão trambicar. Então é outro problema, a falta de residência médica. Eu lembro que eu conversava no Jornal do Meio Dia. Aí tu vê só, desculpa só interromper. Então é por isso que eu não entendo que falta médico. Sabe quanto é que a bolsa da residência professor médica por 60 horas semanais? Estava agora 2.100 e poucos. Com esse rolo todo, aí o ministro da Educação agora veio na segunda ou ontem, dizendo que a Bolsa vai receber um reajuste de 24% indo para 2.900. Eu até acho que médico... Não tinha dinheiro, não podia. Agora pode. Eu até acho que médico, estudante de medicina que se forma em escola pública e recebe, devia prestar serviço para o governo, devia trabalhar de graça. Por um período, um ano. Deveria. Eu concordo. Eu acho que se deveria fosse um também. governo sério. Não, o problema todo é que não chegava na questão séria. Então, senhora, só para finalizar, já sair do plano médico. Só uma coisa que me preocupa, o Alexandre fez uma matéria, a televisão fez uma matéria hoje sobre uma criança, já semana passada, sobre uma criança que morreu, um recém-nascido que morreu e foi avaliado por uma enfermeira no posto de saúde. O pediatra já tinha encerrado o expediente. Exato. Eu sou totalmente contra. Qual é a capacitação? Porque a minha preocupação é a seguinte, senhora, os caras saem de uma faculdade, e o senhor sabe que o cara sai de uma universidade, de uma faculdade de medicina, ou seja qual for, sem experiência, sem uma residência, ele sai sabendo muito pouco. Né? Sai aprendendo as coisas básicas, a anatomia, a pediatria faz parte da formação, a ginecologia e tal. Como é que uma enfermeira pode fazer uma avaliação numa criança e isso é muito comum no espaço? Por isso que essa questão desse novo modelo de saúde que quer implantar com enfermeiros fazendo triagem, eu acho uma baita de uma palhaçada que não tem nada a ver. Qual é a estrutura que o médico, não só o enfermeiro, mas o médico tem no AG para fazer uma avaliação? Vocês estão me provocando demais, Alexandre, depois não vamos entrar no plantão. Eu vou falar, eu nunca me furtei de falar, eu vou falar. O que acontece é assim, está aí a lei do ato médico. Vocês sabiam que é a única profissão da saúde não regulamentada, certo? Que foi depois de 11 anos, 12 anos, aprovada a semana passada no Congresso, depois dessa bronca toda. E mandaram para a dona Dilma, já no dia 11, hoje nós estamos no dia 3 e até agora ela não... E justamente no artigo 4º, que é o que diz que diagnóstico e terapêutica é função e atribuição do médico. E ela vai vetar. Aí entra no que tu está perguntando da enfermeira. Eu defendo uma coisa, as outras profissões estão achando que nós queremos impedir eles de fazer. Não, tem o ato fisioterápico, é do fisioterapeuta. O ato de enfermagem é da enfermeira, que é a assistência. Então as outras profissões, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, todo mundo faz medicina, certo? E quando se forma, vai ser o médico enfermeiro, o médico fisioterapeuta, o médico psicólogo, o médico o médico cirurgião. Especialização, seria bom. Aí acaba com a bronca. Entendeu? Ninguém ocupa o espaço de ninguém. Esse é o primeiro. O que acontece? Quando tem uma avaliação de diagnóstico, não pode e não deve ser nenhum outro profissional a não ser um médico formado. Ponto. Respondi para ti? Responder. O outro ponto aqui, com relação estrutura. Alexandre, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar e entrar em contato com as entidades médicas, certo? O próprio sindicato, a Associação Catarinense de Medicina, e perguntar, e a gente manda para vocês, qual é a estrutura mínima que deve ter um ambulatório geral, para atender isso, isso, isso. E nós vamos dizer, e vocês vão lá conferir, e vocês vão ver que não tem. E vocês vão ver que não tem. Só que o pior de tudo é que tem médico que aceita isso. E que é médico especialista? Deixa eu só lhe perguntar também, e essa estrutura que está desenhada, independente de ter na vida real, também é uma estrutura que se avalia o repasse de recurso federal também, ou não? Sim. Ou seja, o desenho daquela estrutura é o que simboliza o repasse de recurso federal, e aí tu vai ver na prática que muitas vezes isso não acontece, né?
Óbvio, também acontece. Porque, o Alexandre, existem duas propostas. Uma proposta é a dos ambulatórios. Os ambulatórios, eles são resolutivos até 80%. Certo? Que é a pessoa que vem com gripe, com pneumonia, com diarreia. Que é a clínica geral? Que é a pediatria, a clínica geral. Certo. E o ginecológico também, com corrimento, com uma dor, com doenças psicossomáticas que são grande maioria. Depressão, ansiedade, tal. Os outros 20% é o procedimento. Então não adianta tu ter um ambulatório geral até a meia-noite se tu não tiver investigação. Porque a partir do momento que tu tiver que investigar, vai para o hospital. Mesmo que não seja urgência. Gerou dúvida, tem que investigar, vai para emergência. Não tem saída. Agora, se tu faz uma unidade de pronto atendimento, o que é uma unidade de pronto atendimento? Ela só não vai atender politraumatizado, fratura exposta, infartado, pode até atender, se não souber, mas se souber vai ter que ir para o hospital. E tem lá um raio-x básico, tem um ultrassom básico, tem um exame de laboratório básico, tem uma equipe completa. Isso? Não, só tem nos hospitais. Só tem nos hospitais, não tem nada disso. É ambulatório, não é pronto atendimento. Para uma resposta. É, só em hospitais. Então, só para, no fim, é um assunto que não deixa de ser um assunto de interesse comunitário e é empolgante, né? Então, só para completar, que eu acho um absurdo essa questão de enfermeiro querer fazer triagem, até porque, eu vou dizer uma coisa, enfermeiro e farmacêutico tem mania de médico. Ai. Não, mas tem mesmo. Tu vai numa farmácia e aquela porcaria da empurroterapia, os caras vão te empurrar de tudo. Mas aí o porque o farmacêutico já acha que... Não, vamos corrigir. Tu está falando do balconista. Não, balconista, não. Mas farmacêutico, o cidadão não chega assim... Tem um remedinho. Sim, mas por falta de médico, não, tem um remedinho aí. Esse aqui é só com receita médica. Tem um trabalho. Se o cara tem médico, o cara vai no farmacêutico pedir consulta. Eu vou discordar de novo. Tem um trabalho mostrando de 6 anos atrás, na USP, que 90% das pessoas que chegam ou no consultório do médico ou nas emergências já se automedicaram com no mínimo 2 medicamentos. No mínimo 2. Graças ao farmacêutico. Sabe um remedinho chamado. Ao balconista. Sabe um remedinho chamado. Vamos fazer uma propagandinha então. Tamiflu. Sabe um remedinho chamado Tamiflu? Sabe que o laboratório quase foi à falência e demitiu um monte de gente por isso. Porque esse remédio foi usa para gripe, né? Porque nunca foi usado. Porque esse remédio ele tem que ser usado nas primeiras 24 horas do sintoma. Agora eles expandiram para 48, mas era 24 horas. Certo? Num país tropical, que tem inverno do Paraná para baixo. Certo? Sim. Tá? Eles fizeram isso. Esse remédio estava fora de mercado. A gripe A ressurgiu esse remédio e fez o laboratório ficar milionário de novo. Por quê? Todo mundo que chegava no médico ia prescrever o Tamiflu ou tinha mais de 48 horas e já estava automedicado. Com outro medicamento. Não tinha como usar o remédio. É um assunto extenso, porque daí nós vamos para o esqueminha médico de mandar cara para receber bola de laboratório, que existe também. Para o cara que manda para fazer exame sem necessidade. O senhor é um clínico geral, falou que chega a detectar, a diagnosticar 80% das doenças no seu consultório, mas a maioria pede. Eu vai no médico, o cara não olha na tua cara mais. Está falando com ele está aqui no computador, já sai a receitinha pronta. Já manda fazer. O médico do trabalho é famoso. Daqui a pouco eles vão atender o cara em pé. Não vou deixar mais sentar. Vai fazer natação. Só para fechar, infelizmente, essa questão humanitária do médico, eu não estou só defendendo os médicos mais antigos, mas infelizmente esse conceito de amor à medicina está se perdendo e muito pela questão financeira, até porque é uma necessidade. Mas o mundo está mudando assim. Infelizmente, o dinheiro está corrompendo todo mundo, está acabando com Deixa eu só, para o doutor Seara fechar essa questão e a gente tentar discutir um outro assunto, muito rapidamente, o Gustavo vai nessa linha que você acabou de falar, o nosso internauta, um abração aí, Gustavo. Ele diz, dói mesmo essa conversa, mas dói ainda mais escutar o médico falar que prefere ficar sentado no seu consultório com todo conforto, ar-condicionado, atendendo em produção para ganhar mais dinheiro. Os hospitais da nossa cidade têm uma ótima estrutura, ele está falando, comparando com outras localidades, mesmo assim não querem atender na emergência. Daqui a pouco, mas nenhum médico irá querer atender na emergência, porque todos os novos profissionais médicos querem ganhar dinheiro e não assistir à comunidade. Eu sei que eu botei numa sinuca ali, mas é pra gente... Não, foi o erro de interpretação do internauta, porque o que acontece é o seguinte, o que eu coloquei? Eu não disse que ia para o meu consultório sentado para ficar ganhando dinheiro sem fazer nada. Eu vou para o meu consultório para atender a comunidade.
Agora, se as pessoas têm convênio, é por quê? Porque o sistema público não funciona. Porque se funcionasse, as pessoas não precisavam ter convênio. Eu não estou ganhando um dinheiro ilegal, imoral. Agora, eu não sou obrigado a ser exposto, a ser agredido, porque o sistema... E dizer que os nossos hospitais têm estrutura, que estrutura que tu dá para um médico atender em 12 horas 100 pessoas? Que estrutura que é essa? Onde que está a estrutura? Eu pergunto para o internauta. Certo? Eu não sei qual é a profissão dele. Para cada um? Não, faça as contas. Aí não dá. 720 minutos é 7,2. 7 minutos por pessoa. Nessas 100 pessoas, você não pode ir no banheiro, você não vai almoçar, não vai fazer necessidade, não vai tomar água. É ruim para o médico e para o paciente. Tá devendo estresse. Aliás, no verão tem médico que vai para o saúde. O internauta vem dizer que tem estrutura. Bate e volta, né? Entendeu, Penê? E Alexandre, ele vem dizer que tem estrutura para atender? Não. Eu acho que quem aceita isso, ou é muito humanitário, porque está colocando a sua humanidade, a sua saúde, como eu coloquei durante muitos anos no Santo Antônio. Eu tenho uma situação emblemática, Alexandre. Em 1991, eu era o chefe da unidade de emergência do Santo Antônio. Fiz um plantão de 24 horas porque o colega não veio, o da noite, e eu atendi 151 pessoas, sozinho. 151 pessoas. E no outro dia saí para trabalhar, no dia 2 de maio, no meu consultório. Então, que estrutura é essa? Mas a estrutura física tem, né, doutor Ceará? Bom, aí é que eu vou entrar agora. Dizer que o Santo Antônio está bonito e lindo, está bonito e lindo. Mas a estrutura o física Santa tem? Catarina, o Santa Catarina, claro. Física de parede, hoje tem. Mas não adianta ter física de parede. É de material humano que o senhor está falando? Lógico, que é o mas mais é só, importante. porque eles são bem aparelhados. O Mas Santo isso é o mais Antônio tem importante, tanto, tal, mas... entendeu? Não adianta tu ter um aparelho maravilhoso, o cara não sabe usar, né? Vai lá, vamos fazer uma cardioversão para reverter o coração. Aí o enfermeiro chega lá e o médico põe o aparelho na testa do cara. Não sabe. A Elaine está perguntando aqui se o senhor acha que esses médicos que saem agora da universidade, o senhor é professor? Fui, não sou mais. Se eles são capacitados para atender em pronto-socorro já, porque tem muitos que fazem plantão em pronto-socorro já na largada. Houve, inclusive, aí um caso de morte por falta de diagnóstico, uma criança também, que vocês deram e tal. Peninha, nós discutimos agora no final de semana, sexta e sábado em Imbituba, teve o Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina. CRM, Sindicato e ACM. Teve o presidente do Conselho Federal, da FENAM, que é a Federação dos Médicos, justamente sobre este tema, urgência e emergência nos hospitais de Santa Catarina. Então eu posso dizer assim, ó, que muitos desses profissionais, certo? Eles saem habilitados para atender, certo? Mas muitos deles, que eu não sei dizer se é 50-50, 60-40, mas há um equilíbrio, não saem. Mas eles são monitorados? A obrigação é ser monitorados por um professor, um médico, não são? Não. Eles são monitorados só onde tem residência médica. Só onde tem residência. Indaial não tem residência médica, Gaspar não tem residência médica. Fora isso, não são? Não, ele é médico. Ele está livre no mercado para atender. Ele formou hoje, recebeu o canudo, amanhã ele pode ser contratado para trabalhar na emergência e atender qualquer pessoa. Para ganhar? Infelizmente. R$2.500? O 2.000 é do ESF. Não, esse é do ESF. Bom, vamos, acho que... Tocar o barco? Vamos tocar o barco. Esse assunto é super importante. A presença do Dr. Carlos Seara, nós botamos ele numa fria aqui, mas todo mundo já conhece o Dr. Carlos Seara há muito tempo, sabe o caráter, o trabalho dele, o trabalho em defesa da categoria, em defesa da comunidade. É uma liderança da categoria muito, muito importante. É uma pessoa que tem um coração gigante. Então, na verdade... Ele veio para a conversa e qualificou um assunto e no papel dele tenta defender uma categoria e deu a cara para bater. É uma categoria que é meio complicada também de lidar. Explicou muita coisa. Gente amiga, também daí eu quero ouvir a opinião do Dr. Seara também, mas vamos começar com o Peninha. O Peninha falou um pouco. As manifestações, Peninha. Aí tivemos lá segunda-feira uma à tarde que teve 30 pessoas, à noite já deu uma engordada, 800 pessoas, estou falando teve aqui em Blumenau, a Polícia Rodoviária. Tinha mais policial rodoviário federal que as pessoas, em Brusque teve mais meia dúzia, gato pingado. Continua importantes as reivindicações, mas está faltando gás. Eu acho que só não podem parar, mas elas precisam ser focadas em algumas coisas, porque tudo que se fala sobre essas manifestações, que é para preço de ônibus, que é para isso, é tudo bobagem. Nós queremos, o povo quer a mudança política, posição desses políticos, a punição dos que estão
roubando e o fim dessa bandalheira com o dinheiro público. Esse é o primeiro propósito que eu acho que é a coisa mais simples que todo mundo está querendo. Simples, modo de dizer, mas é o que todo mundo quer. Agora, as manifestações, no meu modo de entender, estão esvaziando. E essa é uma preocupação como brasileiro que eu tenho, porque, como o doutor Seara falou, eu não estou aqui brigando por mim, por vocês, nós estamos brigando por futuras gerações. A gente quer ver um Brasil melhor para eles, o doutor Seara quer ver uma medicina melhor para os futuros médicos, para os pacientes. Então, essa é a minha preocupação. Há um esvaziamento muito grande e eu sinto isso. A nossa colega Liliane Machado, via Facebook, está impressionada com o novo celular do Peninha ali, que está ali já interagindo, recebendo e-mail. É isso aí, Liliane, é um espetáculo esse celular. Depois eu vou contar a piada do porquinho para ela. É espetacular esse celular do Peninha, nova marca, é o Ting Ling, aquele do Everton. É Nokia? Ting do Everton. Aqui tem a piada do porquinho, Lili. Depois. A salsicha é sadia. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Eu acho que aquele primeiro momento foi tão importante, aquele número elevado de pessoas saindo nas ruas pelo território nacional, o quanto foi fundamental e a reação que surgiu, que veio do Congresso Nacional, que veio do governo federal, através da presidente Dilma, a atuação em municípios como Joinville, Blumenau, Florianópolis, resultando em alterações com relação à tarifa de transporte coletivo. Isso é fundamental, né? E criou aí também, aquele gigante adormecido, o gigante estava aí, não é? Só acompanhando e o povo brasileiro se levantou. É fundamental. Agora, é claro, com um número elevado de pessoas no começo, agora vai reduzindo. Agora, tem um detalhe que é importante ser atentado, de que as pessoas, parte de algumas das manifestações era com relação à tarifa do transporte coletivo. Ponto. Sim, alguns conseguiram, conseguimos, então tá, já não vamos mais lutar por outras coisas. Acho que por aí não é por aí. Pode ser bem isso aí, porque o brasileiro é acomodado e conformista. Você fala que você é acomodado. E aí eu acho que é aquele momento de união, vamos continuar. Só que toda hora, todo dia, não é? Não, tem que fazer uma por semana, uma a cada 15 dias, bem feito, sabe? Essa é a realidade. O Brasil não pode parar com isso. Eu escrevi... E eu tenho um detalhe, só para terminar. Ganhou a Copa das Confederações, parece que o povo meio que agora mesmo. Mas foi coisa, mas assim, se perdesse, talvez fosse a mesma coisa. Eu também acho. Eu escrevi ontem no Informe Blumenau, assim, ó, a importância de manter o foco, mas agora com estratégia. Exato. O que a gente percebe é o seguinte, a questão, o grande barato das manifestações foi essa falta de centralidade, essa falta de uma liderança. Mas, por outro lado, também é um problema que pode esvaziar o movimento e pode dificultar o seu andamento. Agora, as questões mais imediatas que poderiam serem feitas de imediato na pressão estão sendo feitas. O povo está estando mais esperando. Baixou o ônibus, a PEC 37 foi lá, a Dilma está falando, os caras estão todo mundo falando, o prefeito veio aqui, baixou o ISS, os vereadores estão ali e tal. Então isso está sendo feito. Agora, o que tem que ser feito? Uma fiscalização permanente, uma vigília permanente, e lembrando o seguinte, o recado foi dado hoje, mas o recado definitivo é lá em outubro de 2014. Então, a Dilma está dizendo que acontece. O governador Raimundo Colombo está passeando no Japão, já voltou, mas também não se manifesta. Mas o Raimundo Colombo é o que menos se manifestou. As secretarias regionais poderiam ser mexidas. O governo do Estado não fez nada. Então assim, os políticos receberam o recado e fizeram promessas. O povo está esperando. E agora é o seguinte, então vai ter reforma política? Vai ter reforma tributária, vai ter menos impunidade, vai ter melhoria no atendimento público, na saúde, na educação. Então é o seguinte, a partir de agora, temos 1 ano e pouco para o período eleitoral. É isso, os políticos vão se comprometer. Agora, vocês, todo mundo, nós, temos que ficar atentos e fazer manifestações eventuais. Agora não dá para fazer um varejozinho, meia dúzia de pessoas fechar uma BR-470, prejudicando milhares de pessoas. Então tem que ter foco. Tem um momento bom agora também, que deve ir até amanhã, quinta-feira, dos caminhoneiros em todo o território brasileiro, não, boa parte dos estados, e Santa Catarina, incluindo o nosso estado. Vamos fazer momento importante. Vamos à nossa classe. Doutor Seara, como é que o senhor vê esse processo todo e essa diminuição na força das manifestações? Eu vejo da seguinte maneira, vocês já colocaram a maior parte das coisas que é a realidade, mas eu penso assim, Alexandre, o brasileiro, ele tem o hábito de ser expert em algumas coisas. Então ele é expert em futebol,
agora ele virou um pouco expert em vôlei. Mulher. Ele sempre foi expert em Fórmula 1, né? E aí ele entende também de saúde, de educação e de segurança. Isso ele dá pitaco, palpite, tem que fazer isso, aquilo. Agora, as pessoas não têm o mínimo conhecimento, eu estou falando da grande massa, né? Que é o que decide as coisas, que é o que faz o barulho, que é o que pressiona. Eles não têm nem ideia do que é reforma tributária. Pode falar. A grande massa foi manifestação, eles não na tua opinião? Eles não têm, quem faz a opinião e faz o barulho foi. Mas eu acho Entendeu? que essa gurizada sabe. Não sabe. Não sabe. Então, olha, aqui os médicos participaram das manifestações das ruas. Estudante, não só a classe médica, por exemplo, hoje, no dia 25 de maio, mas também saiu. Mas quem vai fazer o barulho grande são essas pessoas que são os jovens secundaristas, são os universitários. Eles não têm. Peninha, pega assim, ó, chama agora os 40 formandos de medicina e vamos fazer um fórum sobre reforma tributária e política. Maria não sabe. Eles não têm nem ideia do que é isso. Não vão nem se lembrar se bobear quem votaram. Entendeu? Eles não têm nem ideia do que. Voto distrital. E a gente esclarecida. Vai ter distrito agora para votar? Qual é o distrito? O distrito do Garcia, lá é um distrito. Não tem ideia. Reforma tributária, vai baixar o imposto, né? O imposto de renda, né? Não, o imposto de renda vai baixar. Não tem ideia. Então, por isso que eu acho que assim, ó, esses assuntos viraram mais desvio de atenção, como esse plebiscito, certo? Para esvaziar. Eu acho que o plebiscito e dizer que vai fazer um plebiscito para uma reforma política e tributária foi o que fez, ou que está fazendo, esvaziar o processo. Por quê? De saúde, todo mundo fala da palpite da opinião. De educação, a mesma coisa, e de segurança pública. Que são, na realidade, os 3 pontos principais. E, lógico, nesse país, o ponto principal de tudo, e que vai levar 500 anos, porque nós só temos 513, é acabar com a corrupção. E isso não vai acabar enquanto não botar o cara de verdade na cadeia. Quem é que faz a lei? É o corrupto. Reforma judiciária. Quem faz a lei é o corrupto. É verdade. Então, não vai mudar não. Os caras fizeram um engodo agora, crime hediondo, né, para a corrupção. Que adianta? Qual foi a jogada? Porque hoje, o cara que, vocês sabem que 2 a 12 anos, a maioria pega 2, 3 anos, serviço comunitário, o cara não vai preso. Sim. Né? Porque abaixo de 4 anos, a nossa lei diz que é 4 anos, troca por multa, por sexto, não sei o que, não sei o que. Então o que os caras fizeram? 4 anos. Então todo mundo agora que for corrupto vai pegar 4 anos. Tá, e o cara vai preso, 1/6, ele vai ficar 3 meses, 4 meses lá no escritório. Então, os caras fizeram uma jogada de números para abafar, tá vendo? Agora os corruptos vão ser presos. Teve muita jogada para abafar. Muita jogada para abafar. E essa do referendo do princípio é a maior de todas. Eu acho que o povo aproveitou a questão da Copa das Confederações para jogar isso para fora, que era uma visibilidade importante. Agora houve um arrefecimento e tal, mas eu espero que não parem. Porque eu acho que agora as manifestações vão ser por categorias. No caso da sua, que foi, e outras categorias, os caminhoneiros e tal, porque cada um vai querer defender o seu pão, a sua classe. E tomara que não pare, e o povão não pode. Mas não pode ser muito, mas não podem parar também, porque o governo quer isso aí, refresco. O Jonathan Melo está mandando uma mensagem, eu acho que o Peninha, eu e tu temos que botar as barbas de molho, mas de qualquer jeito, um grande abraço. O Jonathan, ele está parabenizando a gente pelo programa, assisti todos até agora e todos foram ótimos. O programa que teve a participação do Carlos Tonetti foi o melhor até hoje. Vocês deveriam convidar novamente ele para participar. Inclusive, acho que seria uma parceria perfeita ele ser um titular do programa. O Peninha e o Gonçalves não estavam presentes no programa com o Tonetti. Acho que seria uma parceria que só traria benefícios e visualizações para ser um programa certo. Tem razão o Tonetti, mas ele pediu demais. O Tonetti quis cobrar. Até sugeriu, inclusive. Não, ele aí quis ali. Esse salário de médico aqui, que o doutor Seara está falando, é fichinha perto do que o Tonetti pediu. Vocês não imaginam o que pediu. E o Tonetti fez umas manifestações em prol da secretária do Lar ainda. Aqui e tudo. Queria ganhar uma letra premiada. E ele está vendo Ayrton, essa hora o Tonetti está vendo o Ayrton Floriani, porque ele não nos prestigia, ele assiste o Ayrton Floriani. E o Tonetti é muito mascarado, João. Tu pode gostar dele, mas é muito mascarado. Veio gravar um vídeo comigo fora do ar aqui, até agora o vídeo não apareceu. É verdade. Rapaziada, estamos tudo mais estourados. Já está estourado? Não, mas começamos mais tarde, o programa hoje. O que vem depois? Nego. Então tá, então vamos falar. Quanto tempo? O que vem depois? Mais 10 minutos ainda. Então tá, vamos falar. Futebol. Posso só falar um negócio do ISS? Não, fica à vontade. Tá. Hoje, depois... A coisa caiu na Câmara de Vereadores, tem que ter uma polêmica. Alguém caiu. E o Peixe aqui, também falar em caiu, eu acabei indo lá a 1h da tarde. Eu vi, você nem almoçou. Não, olha, é um espetáculo.
Mas depois de uma polêmica jurídica, a Câmara de Vereadores votou o projeto que reduz o ISS para as empresas de transporte coletivo. Agora o prefeito sanciona essa lei e cria o decreto, mais e-mail chegando aqui, Peninha, um troço... Trocou o celular, não, cara, a internet, aí, cara, é maravilhoso. Cuida do teu assunto aí, que já é furado. Tu diz, é. As empresas não pagam ISS. Mas o prefeito fez a lei. Tá feio, e aí teve a polêmica. O melhor é a bancada do PSD, vereador Mário Hildebrand e o vereador Fábio Fiedler, pegando uma carona e colocando emendas para reduzir transporte escolar e fretamento e empresas de fretamento. As empresas que prestam transporte escolar, principalmente para as escolas privadas e tal, devem estar sofrendo muito, né? Deve ter um problemão e tal. E os argumentos, então, pegaram uma carona, enfim, depois de muita polêmica, foi aprovado. Olha. E aí agora só depende do canetaço do prefeito Napoleão Bernardo. Mas foi o prefeito também que mandou, agora só vai sancionar aquilo que ele... Não, sim, mas primeiro, o projeto de redução do ISS é uma coisa. Ele aprovado, você assina o decreto. Então é questão imediata, sexta-feira, provavelmente, nesse final de semana ou segunda-feira. A questão do Ministério Público sobre esse ISS zero também tem um problema, né? Essa que foi a discussão jurídica, que não poderia, por conta do valor que se repassa, obrigatório de repasse para a saúde e para a educação, tu não poderia zerar. Mínimo de 2%. Mínimo de 2%. Então zerou, ficou em 2%. Era de poder, não, aí eu não sei qual foi a engenharia jurídica que eles fizeram, mas passou. Porque tinha essa discussão. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Né? Não pode, mas tem um jeito. Queres falar de futebol? Não, depois disso vamos falar de futebol. Bom. Quem tu queres falar de futebol? Eu quero falar do Beck. Meu Fluminense. O Beck tá... O Beck. Tá no Beck, doutor Ceará? Não. Porque o Beck, eu vi uma proposta comercial do Beck para a terceira divisão, é fácil de vender. Até eu vou fazer a propaganda aqui, se você quer anunciar na camisa, no calção do Beck, custa R$35 em 6 parcelas. Vamos ler no ar essa mensagem? 35 mil em 6 parcelas para a terceira divisão. Multiplica 35 por 6 dá quanto? Eu estou olhando uma mensagem aqui no celular. Parcela? 35 mil por 6. Por 6. 70, 140, mais 70, dá 210. 210 mil reais só para você. São 6, são 6 patrocínios, não é 6 parcelas. Não, 35 mil para a camisa. São 6 os patrocinadores. Tem de 20 também. 210 mil. Então eu acho um troço meio fora da realidade do futebol. Não sei se o Metropolitano tem patrocinador de 35 mil aí. É diferente. Então, devagar com andou, consigo que o Santa de Barro não dá para sonhar. Não é porque é Beck. O doutor Ceará tem saudade, a gente também tem, como eu tenho do Palmeiras. Vamos devagar para a terceira divisão, não tem visibilidade. Vai estrear dia 3 de agosto. Um abraço ao Béio Cardoso que está nos assistindo, mandou uma mensagem aí sobre o Fabrício. Também tem alguém... Vai ler essa mensagem aí, por favor? Lê, por favor. Ele não consegue, está sem óculos. Doutor Ceará, e aí o futebol em Blumenau? Beck? Saudades, não? Olha, foi muito bom. Foi muito bom. O futebol no interior, ele funciona quando o centro de treinamento ou o estádio está no centro. Certo? O futebol ele é movido pelo corneteiro. Sim. Certo? O corneteiro é o cara até profissionais. Tem remunerado. O cara que dá opinião é corneteiro. Esse é pós-graduado. Desde que eu conheço ele é pós-graduado. Falei que deu fim hoje. O doutor Ceará hoje é corneteiro também, quando ele estava lá como médico, ele também estava com a mosca azul, que quem está dentro do futebol. Aí era bom, tá tudo certo, bacana, ela não gosta de eu muito briguei. Quando tá fora é bacana. Os caras queriam até me prender, pô. Não, isso eu sei também. Falei que muito briguei. Bom, assim só para dizer, o Metropolitano joga com Londrina, trouxe o jogador, já mandou embora, porque o cara estava com problema. Eu acho que passou pela avaliação clínica do doutor Josemar Batista Oliveira, que é o médico do Metrô. Deve ter passado. Porque o Erickson Luiz é que não vetou o cara tinha problema clínico. Agora o cara veio para cá para jogar, vai ficar 40 dias tratando, 40 dias o Metropolitano já pode estar fora da Série D. Então o jogador tem que vir para jogar, tem que estar pronto para entrar em campo. Não dá para ficar esperando um mês. Então tá, e a seleção brasileira que perguntaram aí, a seleção ganhou porque não perderia de ninguém no domingo. Né? As manifestações do brasileiro em si jogaram
jogaram uma energia tão bonita para a seleção que comeu a grama. E eu continuo com a minha opinião. O Hulk não é jogador para a seleção e acho que se o Brasil vai jogar com a Espanha em outras situações, não vai ter essa moleza que teve, porque o jogo estava todo para o nosso favor. Eu vejo no futebol uma coisa assim, ó, que eu aprendi lá dentro de campo, tá? Quando eu estive lá como médico esses anos todos. Eu nunca fui treinador, eu sempre fui médico. Mas o que eu vi é o seguinte: o jogador, se ele comprar a ideia do treinador, pode ser o pior treinador do mundo. Motivacional. Eu vi uns caras aqui no Beck que eu nunca pensei na minha vida que uns caras que ele podia ser treinador de futebol. Jogava a camisa pra fala cima. Nome agora. Mas sabia dar uma... Passou já, Não, ninguém vai os ver. caras estão vivos. Fala o nome aí. Doutor Sera, sabe qual é o maior motivador? Porto é bom. Qual é o maior motivador do futebol catarinense? É o que ganhou mais títulos. Lauro Búrio. Sim. O Lauro era campeão em motivar um time, ele chutava a caixa de isopor e tal. Mas só tem um detalhe, só tem um detalhe, Peninha. Esse tipo de treinador, ele é excelente quando não tem uma estrela no meio. É. Não, mas o Lauro era... Sabe por que o Filipão dá certo? O Filipão, o que fez em 2002? Tem o controle de todo mundo, não Que levou o Romário. Não levou. Foi. Certo? Tu acreditava em 2002 em Kleberson? Não, eu acho isso uma heresia do futebol, um cara desse ter sido campeão do mundo, né? Como se o Hulk foi, eu achava... Mauro Silva. Mas o cara faz o que ele quer, pô. Né? Mas daí os caras jogaram, né? O Luiz Gustavo é reserva no Bayern, tá? E ele é segundo volante no Bayern. Segundo o volante. Filipão botou ele de primeiro volante na seleção. Paulinho sabe mais que ele, exato. Mas ele é motivador, como era o Lauro Búrio. O Lauro Búrio ganhou títulos, que sabia motivar, mas também não ficava muito tempo. O time dele não joga bem. Os caras mandavam embora porque viu que... Mas para decisão era o cara certo. O time do Filipão não joga bem. O Mauro Ovelha, só que o Mauro Ovelha ganhou, não é muito ganhador de título, mas é um motivador também. Seu telefone até. Não posso atender agora. Não, mas assim, ó, não dá pra nem se concentrar, não dá. Imagina se funcionasse, cara. Nossa. Meu Deus, se funcionasse. Ele tá com durex ali, tô vendo. Larga no meu pé, vocês dois, né? A Lili falou do cachorrinho aqui, é o seguinte... Eu tô falando da seleção, ela chamou de mentirosa. Não, porque a Lili, o negócio dela e da Danúbia é só falar de cachorro. Aí eu tenho um amigo que é açougueiro, o Toninho, ele pega cachorrinho desse tipo aí para fazer linguiça. Então eu já indiquei pra ela. Não, sempre tem uma. Esse é o momento de acabar. O Toninho aceita o cachorrinho. Encerra você, porque tá na hora. Desceram por dentro uma vez. Deixa eu contar uma pra ele. Então vamos terminar. Começamos Começamos com a o perguntar um técnico, o Écio Páscoa. Que parece Páscoa. Páscoa, passou por aqui. Projeto Tóquio, né, Alexandre? Tóquio, esse era o... Santa Catarina. O gênio da lâmpada, lembra dele? Aliás, só para tu falando no Páscoa, quem estava com ele era o Marcelo Groio. Quem conhece o Páscoa? Na época estava, o Marcelo Groio fazia parte da diretoria do Santa Catarina na época, um projeto maravilhoso. Verdade. Quero comunicar que acho que é oficioso, mas acho que vai se confirmar, o Marcelo Groio foi convidado para ser o coordenador dos Jogos Abertos de Santa Catarina, em Blumenau. Então é uma coisa muito boa, porque é um rapaz inteligente, conhece o métier. É do ramo. E acho que a Fundação está com muitos problemas, hoje eu falei com o presidente e tal, tem que adiantar essa questão de divulgação, porque Blumenau pode dar um upgrade, pode dar uma mudada nos Jogos Abertos, que estão caídos. Em novembro, deveriam ser feitos de 2 em 2 anos, e Blumenau, com a sua grife, pode dar uma isenção. Mas o Marcelo é um ótimo nome para isso. Os Jogos Abertos de Blumenau, os Jogos Abertos de Santa Catarina em Blumenau, vamos fazer dar uma revitalizada. Conta, doutor, quer contar uma Vou te contar o que tu falou. Já começamos com o médico, vamos terminar com o médico. Não, do cachorro não. Nós falamos aqui que a classe médica, as pessoas não estão valorizando nada, e realmente chegou no céu essa notícia. Né? E Deus disse assim, vou mandar o meu filho de volta. Isso deve ser conhecido por todos, né? Mas a gente vale a pena contar. Mas é bom. E Jesus Cristo voltou à Terra. Voltou à Terra e voltou na condição de médico. Aí contrataram ele para o ESF. O SUS, né? Vamos botar no SUS. Não, SUS, ESF. Aí ele foi lá e aí teve uma fila, como tem profissionais que não estão, mas também tem povo que também não. Aí o cara estava na fila lá, louco para pegar um atestadozinho para não trabalhar, né? Entrou lá, de muleta, um cara de cadeira de rodas. Aí Jesus Cristo olhou para ele. O que sente, meu filho? Eu não posso andar. Aí Jesus foi lá, botou a mão na cabeça dele e disse, levanta-te e anda. Ele foi, cara. Aí chegou lá fora do Brasil. E aí, cara? Igualzinho os outros. Nem olhou na cara, nem mediu a pressão. É bem assim mesmo. Vamos encaminhar o encerramento. Antes de nada, os companheiros têm compromisso amanhã às 7h30 da noite? Quer fazer outro programa? Não, mas amanhã é um dia histórico. Aqui estamos aqui com o nosso Fabrício Rigon. Fabrício Rigon hoje tinha...
deixa de ser insensível. Deixa de ser insensível. Vai, Toninho, Toninho. O Fabrício Rigon, integrante da mesa que hoje estava em compromisso profissional na RIC TV Record, não pôde chegar a tempo. Amanhã, às 7h30 da noite, na Faculdade Ibs-Sociesc, ele vai passar pela banca do projeto experimental de curso de jornalismo. Esse vídeo, esse trabalho que vocês estão assistindo em casa ou em qualquer outro lugar, é o projeto experimental do Fabrício. Então, amanhã ficam os convites, eles são insensíveis, né? Não vão, mas nós vamos estar lá. Até porque eu sou orientador, eu sou obrigado a estar lá. Enfim, então fica o nosso grande abraço ao Fabrício, né? E fica o convite para todo mundo que quiser participar na Faculdade Ibs, 4º andar, sala 409, está convidado para ver a apresentação do projeto experimental do Fabrício Rigon. Doutor Carlos Seara, brigadão pela sua presença, acho que foi muito esclarecedor. Enfim, muito obrigado. Suas considerações finais. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, né, de participar com vocês aqui, 3 pessoas que eu sempre convivi, sempre gostei muito, apesar de algumas pessoas... Né? Sim, eu tenho certeza. Mas nós também, ele já joga pra ti, ó, ele já tira ele fora, né? É ele, né? Mas quem ia de carona comigo era ele, né? Não, foi muito bom, uma experiência nova, gostei muito, realmente agradeço. E eu acho assim, ó, eu nunca me furtei de falar as coisas, talvez muitas vezes eu fui mal interpretado, as pessoas, a minha mulher sempre diz que às vezes a minha boca está na frente do cérebro, mas se eu penso que está errado ou que está certo, eu procuro falar porque eu não me omito, nunca me omiti, eu gosto muito do que eu faço, eu adoro ser médico, adoro futebol, participei do BEC muitos anos, sou um dos fundadores do Metropolitano, não estou envolvido mais hoje por funções de saúde, né? Eu adoro o que eu faço, né? Eu gosto de ser médico, faço a medicina por medicina, aquilo que eu coloquei, é importante a gente ganhar bem para se ter uma condição melhor, né? Mas eu não deixo de atender ninguém porque tem esse ou aquilo. Se a pessoa não tem condição, eu não deixo de atender. Eu acho que deveria ser a função de todos os médicos. O que a gente não pode é ser usado. E o que esse governo está fazendo, tanto federal, estadual e municipal, todos eles usam a classe médica, certo? Como tem médicos que estão muito abastados, que têm uma condição financeira muito boa, porque ou já tinham, ou porque a profissão, a especialidade, lhe deu essa condição, a população acha que todos nós estamos nessa condição. E a do IPE, essa pesquisa não é real, porque a média salarial do médico brasileiro, feita diretamente com os médicos pelo Conselho Federal de Medicina, é R$ 3.700 e não R$ 6.900. R$ 3.700 por 40 horas semanais, tá? Então, o que a gente tem que trabalhar é isso. Não deixar ser usado pelos políticos, tá? E realmente concordo com vocês. A medicina, infelizmente, que é uma coisa que eu sempre... Eu fui diretor de 2 hospitais, um aqui em Curitiba. E sempre assim, ó, eu sempre fui contra os programas de humanização. Porque eu sempre disse para os meus funcionários, para os meus colegas, isso aqui não é um hospital veterinário. Isso aqui é um hospital de humano. Então não tem que humanizar nada. Certo? Isso faz parte da nossa função. Não tem que ter programa de humanização. A história é essa. Nós somos humanos. A nossa raça é a raça humana, não é a raça negra, a raça branca. É a raça humana. Então eu sempre fui contra esses programas de humanização que o governo federal faz. Não existe. Isso é para iludir. Nós temos que melhorar a nossa condição cultural, educacional e respeitar. Tanto o profissional respeitar o cidadão, como o cidadão voltar a respeitar, que é aquilo que tu falou, Penny. Que é aquele médico que tinha dentro da sociedade o respeito. Mas por quê? Porque ele se dava o respeito. Né? E o ditado é bem antigo. Se dê o respeito para ser respeitado. Eu tenho procurado para os meus pacientes me dar o respeito e até hoje, sem exceção, eles têm me respeitado. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Senhor José, mais uma noite. Mais uma e uma qualificação, uma participação qualificada hoje também, né? Somando-se também ao nosso grupo. Obrigado, Luciara, por ter aceito o nosso convite. E é assim, né? O importante é poder levar esclarecimento à sociedade, informação, é cultura, e o povo bem informado, culturalmente falando, vai muito bem, obrigado. Fala do... Um abraço. Isso aí. Um abraço. Vamos trazer a secretária de saúde para conversar na próxima semana. Uma boa. Maravilha. Então chegamos ao final aí de mais um Conversa na Rede. Um grande abraço ao Emerson Luiz, que não pôde estar com a gente, ao Fabrício Rigon, que agora está atrás da câmera aí, é o nosso parceirão de sempre, ao Diego, que esteve aí sozinho, pilotando hoje toda essa parafernália. Faltou a grua, Diego, mas eu sei que tu está providenciando a grua. Uma consulta agora. Um helicóptero e tal.
o Diego da Quasar Produtora, o Renato também são nossos parceiraços que conseguem viabilizar a realização desse programa. A você que nos acompanhou, muito obrigado. A você que mandou seu comentário, nós vamos postar na íntegra a repetição desse programa no nosso conversanarede.com.br. Semana que vem, quarta-feira, tem mais. Nos encontramos. Até lá.